Oi, pessoal. Meu nome é Mariane, sou professora do portal. A gente vai dar continuidade à aula sobre contratualismo, agora com a parte 2, certo? Em que a gente vai falar sobre os três principais filósofos, que são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, como eu já falei. E dessa vez a gente vai pontuar a concepção deles específica. E na parte 3, que é depois dessa, a gente vai fazer um resumo esquemático e fazer alguns exercícios para fazer o teste. Então, para dar continuidade, eu vou introduzir mais um pequeno conceito que se chama justnaturalismo, que eu acho que é importante também para a gente pontuar sobre esses três filósofos, porque cada um ele vai dar uma concepção específica do que ele considera um direito natural. E justnaturalismo é exatamente isso. É a teoria que sustenta a ideia de um direito natural, ou seja, é um direito completamente inato, nascido com o ser humano, inclusive mesmo antes da formação de um Estado civil, de uma sociedade organizada, da política, enfim, é anterior a tudo isso. A gente pode até dizer que é o sistema que regula as relações humanas anterior ao contrato social, anterior a regras acordadas por lei, enfim. Então, massa. Isto posto, vamos agora começar com o nosso primeiro filósofo, que é Thomas Hobbes. Eu fiz um esqueminha que eu vou colocar aqui na tela, pelo menos eu espero que eu consiga colocar na tela, e eu vou acompanhar ele pelo celular e a gente vai pontuar todos esses elementos que eu linkei com o Thomas Hobbes e a gente vai falar um pouco sobre ele, até mesmo para conseguir diferenciar dos outros. Bem, vamos começar com o contexto histórico, né? Thomas Hobbes, ele era inglês, ele nasceu em 1588 e morreu em 1679, ou seja, com 91 anos, e ele é o primeiro da nossa linha histórica, tá? Ele viveu em meados do século XVI, tá? Na verdade, foi o finalzinho do século XVI, começando do século XVII. A gente pode começar com a questão do estado de natureza. Como a gente falou no vídeo passado, na parte 1, o estado de natureza é o estado anterior à questão da criação do Estado Civil. Então, o estado de natureza para Hobbes, ele consiste num estado em que todos são livres, e tão livres quanto, ou seja, todos são livres e iguais entre si, e o que reina sobre eles não é algo que seja correlacionado à ordem, à lei, na verdade está mais um cada um por si. É comum a gente ter uma perspectiva de Hobbes como se, para ele, o indivíduo em estado de natureza fosse mal por natureza. Eu vou colocar esse mal entre aspas, porque não é mal no sentido de maligno e tal, etc. É mais no sentido de egoísta, porque ele se sente livre para, através de qualquer meio, através de qualquer ação, conseguir garantir a sua própria sobrevivência. Inclusive, possivelmente fazer um mal a outro indivíduo. Agora imagine o contexto em que todos os indivíduos têm essa sensação de que a qualquer momento um outro indivíduo, para defender a sua sobrevivência, o que ele acredita, enfim, ele pode ir contra a sua vida. Então é um estado de completa tensão, sabe? É um estado de guerra, como ele pontua também. Inclusive, uma frase que vocês podem associar a Hobbes quando estiverem fazendo alguma questão ou lendo alguma coisa é a guerra de todos contra todos, que é justamente esse medo de que o outro pode fazer comigo, certo? Isso é bem comum mesmo. Então, a gente pode pontuar como a fonte da formação do Estado o medo da morte violenta, porque é aquela coisa, se o outro é tão livre quanto eu, ele é tão igual a mim, então ele pode atentar contra a minha vida se ele achar conveniente. Então, é aquela tensão de podem me matar a qualquer momento. Então, por causa desse contexto de conflito, medo, Hobbes ele levanta a criação de um Estado civil através de um contrato, de um acordo entre os membros. E esse contrato, ele é o primeiro que a gente vai ver, então vamos logo pontuar, ele é um estilo de submissão, ou seja, os membros, as pessoas, por causa do medo da morte violenta, por causa da insegurança e tal, 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 eles vão se unir e acordar entre si regras e a determinação de um líder absoluto
e que essa pessoa vai ser responsável por garantir a proteção de todos os membros da sociedade. Então, basicamente, os indivíduos vão entregar ao Estado, ao soberano, ao Leviatã, como a gente vai ver sobre a obra dele, entregar a sua liberdade de fazer qualquer coisa que ele achar conveniente em troca de um ambiente seguro em que a sua vida possa ser preservada, em que eles se sintam seguros em relação aos outros indivíduos que acordaram também esse acordo, esse contrato. Então a gente pode concluir que o tipo de governo que resulta desse contrato de Hobbes, ele é de um cunho absolutista, porque é uma única pessoa que foi determinada como o líder do Estado e que essa pessoa será o juiz de todas as situações, será o mediador de todos os conflitos e que, inclusive, irá determinar o que pertence a cada um, que propriedade é de cada um. Então, o conceito de propriedade para Hobbes nesse contexto, ele não é pertinente, ele não, você não tem direito à propriedade, é tudo do Estado. E, como eu falei anteriormente, a principal obra dele é o Leviatã. Eu vou colocar agora na tela a imagem da capa desse livro quando ele foi publicado e a gente vai tentar entender um pouquinho do conceito dele através dessa imagem. Então, como vocês podem ver, é uma pessoa, um indivíduo, que ele é o soberano. Ele está segurando numa mão uma espada, o que pode ser interpretado como o poder militar. Na outra mão ele está segurando como se fosse um cajado, que representa o poder religioso, tá? E se analisar o corpo desse indivíduo, que é o soberano, ele é feito de várias pessoinhas. Essas pessoinhas são os indivíduos do acordo, são os indivíduos que formam o contrato e que cederam a sua liberdade, ou seja, liberdade para fazer tudo que julgar melhor para sua própria sobrevivência, para alcançar o fim, que é proteger a sua própria vida. Ou seja, os indivíduos abriram mão do direito de fazer o que julgar mais conveniente para que pudessem preservar sua própria vida e evitar, assim, morrer de uma forma violenta. É interessante notar também como esse soberano é grande. Ele é enorme, ele é o único gigantesco do cenário, ele é maior que as cidades que estão mais abaixo, ele é maior que as montanhas, que são ainda maiores que a cidade, então isso denota o poder único que esse soberano tem. E esse poder foi dado pelas pessoas através do contrato. E também, basicamente, sobre Hobbes é isso. E se vocês virem algum texto sobre o homem lobo do homem, algo do tipo, eu coloquei aqui embaixo, saibam que a gente pode fazer o link sim, com certeza, a Hobbes. Então, provavelmente vai ter alguma questão dessa ou algo do tipo em vestibular, então vamos ficar atentos. E, bem, agora a gente vai para John Locke, tá? Vou colocar aqui também o painel na frente. Ele também é inglês, só que a diferença é que ele, diferente de Hobbes, que não tinha uma condição financeira muito das boas, John Locke ele é burguês, ele é filho de burguês, ou seja, ele, digamos que a experiência de vida dele é um pouco diferente da de Hobbes. O que leva a uma particularidade de John Locke, que eu acho que é relevante para toda a construção da teoria política dele, é que ele é empirista, ou seja, ele defende a ideia de que através das experiências, através dos sentidos, é que conseguimos obter conhecimento. Então, ele quebra um pouco com aquela ideia platônica antiga, de que existem ideias inatas e que nós já nascemos com conhecimentos, enfim. Na verdade, ele é da vibe que acha que não, que todos os conhecimentos são construídos através dos sentidos e da experiência. O que eu acho relevante, porque ele, como burguês, vai ter a propriedade como um elemento fundamental na própria vida, e isso reflete na forma como ele posiciona a teoria política dele. Então tá, vamos começar com o estado de natureza de John Locke. Diferente de Hobbes, que é aquela tensão, aquela natureza um pouco mais, eu não diria primitiva, eu diria conflituosa, tá? Diferente de Hobbes. John Locke, ele tem uma pegada mais neutra.
tá? Inclusive, é possível encontrar, até mesmo em questões de vestibulares, a teoria da tábula rasa dele, que é como se o indivíduo ele não possuísse nada ao nascer. Ele é genuinamente como uma folha em branco. Inclusive, também é legal a parte do empirismo da teoria dele, porque é justamente nessa folha em branco que vai ser escrito todo a gama de conhecimentos, experiências de vida que ele tem, que ele vai conseguir através de experiência. Mas, embora esse estado de natureza seja neutro, ele tem uma tensão, porque ele pode ser qualquer coisa. Ele não é nem necessariamente bom, nem necessariamente mal. Pode ser qualquer coisa. Até porque o indivíduo está ali, racionalmente, vivendo numa situação de tensão, que ele não sabe o que o outro pode fazer com ele, mas fica nessa. Não chega a ser um estado de guerra como é Locke, mas também não é o paraíso na Terra do bom selvagem, como a gente vai ver que é em Rousseau. O contrato social aqui, para Locke, ele é de pacto de consentimento, ou seja, não é a relação de submissão a um soberano, como a gente viu em Locke. É diferente, porque as pessoas vão se unir em prol de um objetivo, que é defender a sua propriedade, e vão fazer um pacto mútuo de consentimento entre todos os membros, para que eles possam juntos levantar representantes que irão defender os direitos da maioria. Então, o tipo de governo que resulta daí, ele é de cunho liberalista, porque são as pessoas que, de forma indireta, irão escolher seus representantes. Inclusive, isso abre brecha para o parlamentarismo, que é o que justamente isso sucedeu depois. Bem, então, a propriedade, para Locke, ele é um direito natural, assim como a vida e a liberdade, e, através do pacto social, a ideia é que essa propriedade seja ainda mais preservada, através de, além do direito natural, um direito civil também. E isso, claro, porque ele era burguês, então a questão da propriedade está completamente entrelaçada com o contexto de vida dele, enfim, que ele defendia e acreditava. A propriedade, vista no estado de natureza, ela é regulada pelo trabalho. Então, dependendo do quanto a pessoa consegue trabalhar, determina o tamanho da propriedade dela para ela poder fazer o tipo de trabalho. Só que se esse estado de natureza é incerto, ele é juridicamente inseguro, porque qualquer pessoa pode pegar minha terra, mesmo que para mim esteja delimitado por questão de trabalho, então o contrato social entra aqui para garantir que essa propriedade me pertença de forma completamente legal. Então, para Locke também vale salientar que propriedade não é só no sentido terra, tá? É propriedade de tudo que você possui, inclusive sua vida e liberdade. Isso também entra na categoria de propriedade. Mas um probleminha que a gente vai ver aqui com essa questão de propriedade, Rousseau vai falar mais à frente, a gente vai ver sobre isso, que é a questão da desigualdade. Porque com essa ideia de propriedade privada, começa a criar então pessoas que têm mais que outras, visto que algumas pessoas têm mais bens que outras, têm mais riqueza que outras pessoas. Então essa questão da desigualdade, ela vai entrar como um ponto para Rousseau, posteriormente, que é na sequência, logo depois de John Locke. E só para finalizar, Locke, a gente vai abrir um parênteses aqui para falar sobre o direito de resistência, que é, para John Locke, ele aceita completamente isso, porque se o Estado que foi criado através do contrato social não consegue garantir a defesa e a proteção da propriedade privada, da vida, enfim, do indivíduo, o indivíduo tem total direito de se rebelar contra isso e eleger novos representantes e colocar no poder um governo novas pessoas que possam de fato conseguir fazer a defesa dos seus objetivos. E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre Rousseau, certo? Que também não era inglês, esse era suíço, tá? Alguns acham que ele é francês, mas ele nasceu numa região que atualmente corresponde à Suíça. E ele era iluminista, o que vai trazer para a teoria política dele um teor um pouco mais igualitário, que a gente vai ver. Bem, conta na tela, Rousseau ele nasceu em 1719, então ele nasceu no comecinho do século XVIII, que já é uma diferença para Hobbes, por exemplo, que nasceu no final do século XVI. Então, tem algum tempo aí. E para ele, finalmente, o estado de natureza não é conflituoso, não é tenso, não é estado de guerra, não é neutro, ele é bom. O indivíduo é naturalmente bom, é o bom selvagem. É o indivíduo que, no seu estado de natureza, ele não tem conflito
com o outro e tá tudo certo. Então você já pergunta, tá, Mari, então se tá tudo certo, se não tem conflito com o outro, o que é que motiva a criação de um Estado civil? Qual é a necessidade que esse indivíduo, o bom selvagem, tem para fazer com que ele aceite se submeter a um contrato? Então, é agora que entra para Rousseau o problema da propriedade. Coisa antes que para Locke era maravilhoso, para Rousseau é o problema que causa as desigualdades, que causa toda uma experiência negativa social, que torna urgente a necessidade da criação de um contrato e de um Estado posteriormente para poder garantir igualdade e voz para todos os indivíduos. Então, para Rousseau, o contrato social é um pacto de consentimento unânime, certo? O povo soberano. Já é bem diferente de o primeiro que a gente falou, que era Hobbes, em que o soberano era uma pessoa com um poder absoluto. Aqui, para Rousseau, o poder, na verdade, tem que ser democrata. Tem que ser todo mundo no poder. Tem que possibilitar a voz e o poder de todos os membros que consentiram o contrato. Então, se você for um indivíduo que participou do contrato, na perspectiva de Rousseau, você precisa ter todos os seus direitos garantidos, tá? Liberdade, vida, igualdade civil. E, como o tipo de governo já deixa implícito democracia, uma particularidade de Rousseau vai ser a questão da vontade geral, que é o parâmetro de ações do Estado. Então, através da vontade de todos, que é a vontade geral, serão decididas as ações jurídicas, administrativas dessa sociedade civil. Eu vou ler agora um trecho de um livro massa sobre isso, que tem um comentário sobre Rousseau. E eu vou ler para garantir que eu consiga falar direitinho, que é assim. O que Rousseau pretende estabelecer no contrato social são as condições de possibilidade de um pacto legítimo, através do qual os homens, depois de terem perdido sua liberdade natural, ganham, em troca, a liberdade civil. Até porque, mesmo na democracia, é possível verificar que o governo, muitas vezes, se coloca não como um funcionário do povo, mas como o possuidor de todo o poder político. O que para Rousseau é inadmissível, porque se o Estado está fazendo isso, se ele está legislando a favor de interesses particulares, ele é ilegítimo. Então, o povo, as pessoas, devem levantar novos membros. Então, é um modelo participativo direto. Inclusive, Rousseau sugere trocar os membros do governo com relativa frequência. É bem bom. Então, para finalizar, Rousseau tem duas referências que são linkadas com a teoria dele, que é o homem nasce livre e por toda parte se encontra acorrentado, e a ideia de que o homem nasce mal, mas é corrompido pela sociedade. Justamente porque, para Rousseau, o homem no seu estado de natureza ele é fundamentalmente bom. Então, quando a ideia de sociedade privada se desenvolveu, as pessoas começaram a desenvolver leis para proteger essa propriedade privada. Consequentemente, isso agravaria as desigualdades entre as pessoas, porque algumas teriam e outras não, e isso, consequentemente, levaria à injustiça, o que Rousseau tenta evitar o máximo possível. E é isso, gente. A parte 2 ficou um pouco longuinha, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender os três principais filósofos. E na parte 3 a gente vai fazer uma recapitulação bem rápida. Eu fiz uma tabela com a diferença entre os três, porque fica bem mais sistemático de captar. A gente vai fazer alguns exercícios e também estratégias de ler os exercícios para conseguir resolver rápido e sem muita confusão e complicação. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar agora no final as 3 imagens que eu usei dos 3 filósofos, caso vocês queiram pausar, anotar ou printar, tá bom? Então é isso, até a próxima parte.